Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui mais uma vez com algumas reflexões no Pleroma, né? E gostaríamos de conversar a respeito de um texto que está em João 8, 31 a 36, que fala assim, né? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato, ou verdadeiramente, algumas outras versões diz, serão livres. Eu estava vendo esse texto e pensando um pouco a respeito dele, porque muitas pessoas que chegam falando a respeito da questão do evangelho, né, e da questão, ou até mesmo de ser cristão, né, há um argumento muito forte, muito grande deles, é a questão da eventual falta de liberdade. Ah, porque daí eu não vou poder, né? Muitos usam esse tipo de argumento para como se fosse algo que acontecesse, né? E que ele perderia com o entendimento dele se tornar cristão. Mas aqui o que a palavra está falando, aliás, as próprias palavras de Jesus está falando, é que é o contrário. Aqui fala assim: se Jesus, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele fala de uma escravidão do pecado. Então a gente consegue compreender que existe duas realidades aqui, duas verdades. Na verdade é a verdade, né? E ele fala também que ele é a verdade e a verdade vos libertará, né? E se você for lembrar, Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, assim, o que é a verdade? O que é a realidade? A realidade é que o evangelho, ele te prende ou ele é o evangelho que te liberta? Qual que é a verdade? A verdade é a liberdade que eu tenho no meu dia a dia? Ou é a liberdade que eu tenho quando eu me torno filho de Deus e não sou mais escravo do pecado, como ele está falando ali? É interessante quando Jesus fala a respeito disso e as pessoas conversam a respeito disso, porque existe um entendimento muito divergente ali. O que é escravidão, o que não é escravidão, o que é liberdade, o que é libertinagem e o que é vida, né? E o que é a verdade. Então, são coisas assim extremamente profundas que a gente tem que começar a pensar e ponderar a respeito, mas entender que alguma coisa não está certa nessa situação, né? E talvez, assim como os valores que existem do ponto de vista secular, eles são valores que são questionados, né? A pessoa correr atrás de bens, correr atrás de sucesso, e eu pergunto o que é sucesso, né? Ou de resultados, né? O que é resultado? A gente já tem conversado a respeito disso. Aqui fala a respeito do que é liberdade. O que é liberdade, né? A liberdade é você ser filho, poder viver com a liberdade de ter tudo e escolher cuidar as coisas da sua casa, cuidar das coisas do seu pai, se preocupar com os negócios do seu pai, viver em prol do reino, como filho, podendo ter todas as coisas, mas isso não ser o mais importante para você, ou você viver escravo, né? E esse escravo é interessante que ele fala que é escravo do pecado, né? E a gente é mesmo, né? Quando nós não encontramos o Senhor, a gente é escravo dos nossos desejos, do nosso ventre, quer suprir
vontade. E se você for pensar, mesmo pessoas que têm muitas coisas e já alcançaram muitas coisas, elas têm necessidades, elas ficam presas nos seus vícios, presas nos seus paradigmas, nos seus métodos, nos seus desejos, aquilo que eles colocaram como meta para conseguir alcançar, e nem sempre aquilo supre a necessidade do coração dela, porque a nossa liberdade ela não está relacionada àquilo que está ao nosso redor, mas sim a liberdade que está dentro de nós, né? Se você for pensar, o pecado, o vício, ele escraviza a gente, ele nos subjuga, os nossos desejos nos subjugam, né? Os nossos desejos nos levam a perder a nossa liberdade, perder a nossa condição de poder fazer aquilo que a gente quer fazer. E aqui Jesus fala assim, né? Ó, quem tem liberdade é aquele que não vive no pecado. Aquele que vive no pecado é escravo. E aqui quando ele fala pecado, Deus, a gente já conversou que existe uma ética, existe uma realidade, né? Todos nós sabemos quando a gente comete essas ilegalidades, esses erros, né? Essas ilicitudes, né? E é interessante que aquele que acha que tem a liberdade de fazer aquilo que ele quer, muitas vezes está preso até mesmo dentro da sociedade onde ele se colocou, dentro do círculo das escolhas que ele fez, que ele não consegue dar um passo para trás e sair, romper com aquilo que ele está agindo e no posicionamento que ele está, dependendo de onde ele andou e do espaço que ele chegou, ele se torna escravo do comportamento, escravo da sociedade, escravo do outro que está do lado, escravo mesmo do pecado, dos vícios, escravo porque não tem liberdade. E é interessante que ali no texto fala-se Cristo, que é a verdade, te libertar, você pode ser livre, porque ele te dá a possibilidade de se tornar filho, e o filho é aquele que tem toda a regalia de poder viver com liberdade dentro da casa do pai, porque o escravo ele anda ele trabalha pela obrigatoriedade, pela necessidade, e ele pode ser vendido, ele pode ser trocado, ele pode ser explorado, ele pode ser liberto, só que ele não tem direito à herança, ele não tem direito à casa, ele não tem direito a reino, ele não tem nem muito menos responsabilidade, né? Ele trabalha pela necessidade. E aí a pergunta né? Deus, ele nos dá a opção de nos tornarmos filhos naqueles que creem na obra da salvação da cruz, ou a gente pode permanecer como escravo acreditando na nossa liberdade, acreditando que aquilo que a gente chama de liberdade de poder escolher aonde nós vamos e fazer aquilo que nós queremos fazer seja total liberdade. E eu pergunto, será que é liberdade mesmo? Será que até as escolhas que nós fazemos, ou até as coisas que nós nos submetemos em prol de falar que é liberdade mesmo? Será que você que está aí escutando o que eu estou falando aqui, está tendo escolhas de liberdade, ou você está indo com a manada, ou você está sendo obrigado a tomar tal atitude, ou você agora que está numa posição para sustentá-la, você é escravo e você não tem liberdade de sair daquele lugar. O filho tem liberdade de sair da casa, o escravo não, ele não tem liberdade. Aí você já vai entender se você é escravo ou se você é filho. O vício, você tem a liberdade de utilizar algo, uma substância, algo, ou uma atitude repetitiva, né? Ele é só algo que você faz, ou é algo que te prende, que você não consegue ficar sem? Porque se você não consegue ficar sem e aquilo te escraviza, você não tem mais liberdade, você perdeu a liberdade. Tem pessoas que perderam a liberdade até de ser quem elas são.
Elas não podem ser quem elas são. Elas têm que agir com comportamentos, porque elas são escravas do ambiente, escravas de pessoas. E ali a palavra está falando, Jesus está falando, né? E se vocês conhecerem a verdade vai te libertar. E a verdade é Cristo. E a verdade é a verdade do Evangelho. E é interessante que quando a gente fala da verdade, muitas pessoas elas podem entender que ela é relativa, né? Ah, mas isso é verdade para você, Robson. Você está falando assim, mas isso é a verdade que conforta o teu coração. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que existe uma verdade absoluta que a gente tem que procurar, porque ela é inexorável. Se nós somos seres eternos, o momento que você está passando agora e tudo isso que você está investindo sua vida pode não ser nada e pode não ter valor algum. Pode chegar no final de sua vida, você olhar para tudo que você tem feito e você falar, poxa, eu fui escravo do meu trabalho, fui escravo das opções que eu fiz na minha vida, eu fui escravo dos vícios, eu fui escravo do comportamento, eu fui escravo da sociedade, eu fui escravo de várias circunstâncias. E isso tudo é efêmero. E o que eu quero dizer é que a verdade é aquilo que vai nos confrontar um dia, de qualquer forma vai bater contra nós. É como se fosse uma parede que está à nossa frente e nós estamos andando contra ela, ou um trem que está no trilho e ele está vindo contra você. Enquanto ele não está chegando em você, você olha para aquela situação e fala, ah, não, aquilo não, ele não está aqui, ele está longe, ele não é. Mas a realidade é que quando ele chega e é inexorável, porque ele vai passar e vai acontecer. Então, é quase mais ou menos como dessa forma aí. Pensando que nós somos seres eternos, os nossos valores deveriam ser valores eternos. No próprio texto de João 8, ali, se você for ler o resto do capítulo, Jesus fala a respeito de ele não ser deste mundo. E ele fala aquelas pessoas nas quais ele está se dirigindo de que vocês são desse mundo, mas eu não sou desse mundo, eu sou do meu Pai. Eu mostro e falo daquilo que o meu Pai fala e eu transmito para vocês quem é o Pai, né? E eventualmente eu acredito que essa verdade que pode causar liberdade, porque ela é uma verdade que confronta, ela pode trazer uma filiação que é a liberdade de sermos filhos de Deus. E sendo filho de Deus, nós temos a liberdade de viver na casa com valores diferentes, tendo valores eternos, que são valores que nós não vamos levar daqui. Aliás, os valores eternos são os valores que nós vamos levar daqui, e não levando apenas as coisas que nós conquistamos aqui, né? Se conquistamos mesmos, né? Quantas pessoas conseguem marcar a sua vida e marcar a sua geração? Você que está me escutando agora, quem você lembra da sua família? Você lembra dos seus pais, você lembra dos seus avós, você lembra dos seus bisavós e os tataravós? Você lembra? Você conhece a história deles? Você teve convívio com eles? Nós vamos nos perdendo com o passar do tempo. Só que se os nossos valores são valores eternos, eles não vão se perder. Ah, mas tem pessoas que escreveram a história. É verdade, tem pessoas que escreveram a história, mas a maioria delas não. A maioria delas escreve uma história que depois se perde ao longo do tempo e que nós só vamos conhecê-la no nome de rua, no nome de praça, aqueles que são mais notórios, aqueles que eventualmente estão nas suas lápides, nós vamos conhecer se nós formos visitar essas lápides e perguntar pelas histórias deles, ou conversar com as suas famílias, ou mesmo os familiares antigos nossos. Então, o que nós vamos deixar? O que você está investindo? Aonde você está colocando a sua vida? Quais são os valores e quais são as verdades que você está defendendo como liberdade? E que liberdade isso está sendo? O que isso está te trazendo? Escravidão? Vida? Liberdade? Vai te trazer ser filho ou vai te trazer ser escravo? Você vive pela necessidade ou você vive pelo propósito?
O filho, ele vive pelo propósito, ele entra dentro da casa e não precisa ficar perguntando se ele pode entrar, se ele pode sentar, se ele pode abrir uma geladeira, se ele pode pegar uma roupa, se ele pode usar um dos cômodos da casa, porque ele é filho, a casa é dele. Isso é liberdade. O escravo, ele nem pode, eventualmente, tem lugares da casa que ele nem entra. Tem cômodos que ele não acessa, ele não pode utilizar muitas coisas que tem dentro da casa, eventualmente. Nem sempre ele usa a casa. É difícil falar a respeito disso. Quando fala de escravidão, ele pode falar de servidão também, né? Só para que nós coloquemos dentro de uma perspectiva menos agressiva, né? O servo é aquele que trabalha pela necessidade e o filho é aquele que é filho, né? Ele trabalha porque é dele, porque é propósito, porque a casa é dele. Porque um lava a louça, porque o outro lava a louça. Um lava a louça porque ele é o dono da casa, ele precisa manter a casa. O outro lava a louça porque ele tem obrigação e a louça não é dele, mas ele lava a louça. Por que você trabalha? Por que você faz as coisas que você faz? Pelo propósito que você tem ou porque você, pela necessidade? Se você vive pela necessidade, você é um servo. Se você vive pelo propósito, você é um filho. Independente do lugar onde você vai estar e daquilo que você está fazendo, você está sendo filho porque você está cumprindo o propósito. E é mais ou menos isso que Deus nos dá a oportunidade, Jesus especificamente nos dá a oportunidade. Ele fala que a verdade vai nos libertar. E que a verdade, se o Cristo nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Livres de nós mesmos, livres do pecado, livres das nossas angústias, livres do domínio que nós temos de nós, dos nossos desejos, livres da escravidão, do pecado que nos sufoca, livre da necessidade de termos que provar que nós somos filhos ou alcançarmos esse lugar com o nosso esforço, que é outro erro, é outra escravidão e outra servidão. Então, o que é liberdade? O que é escravidão ou servidão? Você vive em liberdade ou você vive... Qual é a verdade? O que é a verdade? Né? Talvez a verdade, para muitas pessoas, ela vai se transformando com o passar do tempo e isso não é verdade. Porque a verdade é inexorável. A verdade, ela vai permanecer sempre. Isso independente se você chama ela de não verdade. Por isso que eu falo a respeito de valores e por isso que a gente fala a respeito de liberdade. A liberdade é você poder fazer tudo que você quer. E quando você faz tudo que você quer sem poder mais deixar de fazer algumas dessas coisas, você é livre? Ou você se tornou escravo? E qual que é a verdadeira liberdade? Eu acho que esses são valores importantes para nós pensarmos e você pensar também, assim como eu tenho que pensar. Eu só sei de uma coisa, que a palavra fala que Jesus é aquele que abre a porta e ele nos mostra a verdade, que ele é o caminho, que ele é a vida e que ninguém chega ao Pai se não for através dele. E que se ele nos libertar, verdadeiramente nós vamos ser livres. Paulo fala lá em Gálatas para que nós não tomemos a liberdade ou demos vazão à libertinagem voltando ao jugo de escravidão. Então, mesmo aqueles que são filhos, eles têm que tomar cuidado para não se tornarem escravos de novo. Escravos de comportamento, escravos... Porque Cristo nos libertou. E se Ele nos libertou, nós temos que andar por propósito de filhos. Andar como filhos de Deus, cumprindo o nosso propósito, agindo como filhos, com a responsabilidade de filhos, que, assim como Jesus fez, mostram quem é o Pai. Conhecem o Pai e mostram quem é o Pai. Então a minha pergunta é, você é livre mesmo? Que liberdade você está? Que verdade você defende? Pensar um pouco a respeito disso, que Deus possa abençoar você e que a verdade, que é Cristo, possa te iluminar e que você verdadeiramente possa ser livre. Deus te abençoe, meu querido, pense sobre isso.